Nájila, 23 de maio de 2017. Para onde vão os espíritos após o desencarne? Boa noite a todos. Boa noite. Dentro do que propusemos trabalhar hoje nós vamos fazer o contrário. Vou deixar a leitura de um trecho da obra básica para o final. Dentro do tema que propusemos trabalharmos juntos hoje, para onde vão os espíritos após o desencarne? O que nós já temos de concepção acerca disso? Para onde nós imaginamos que vão os espíritos? Aqui mesmo. Na órbita da Terra. Até que se possa evoluir ao ponto de alcançar outras frequências e poder escolher outros planetas compatíveis, com uma frequência compatível com a daquele que quer migrar para outro sistema. Mais ou menos há um consenso acerca do que o irmão respondeu? Eu tenho uma profunda ignorância sobre isso. Onde eu penso que vou, não é onde eu vou, onde eu penso. O senhor pode pensar que vai para algum lugar e não estar apto para aquele lugar. Ou também o senhor pode fazer revisão de vida e fazer uma segunda escolha. E o senhor é livre para fazer essa segunda escolha. Mas especialmente nós estamos tratando não de quando nós já fizemos essa revisão e já podemos fazer essas outras escolhas. Estamos dizendo no pós-desencarne, num processo de mais curto prazo. Porque no longo prazo nós podemos ir fazendo escolhas, ir mudando o que pensávamos antes. Mas será que a mentalidade, agora nós já vamos para a cultura, será que culturalmente nós já somos uma cultura que enxerga a caminhada do espírito por essa via de permanecer por aqui mesmo, apenas numa frequência que é a continuidade do que somos aqui agora? Ela também não vai dar saltos, porque a natureza não dá saltos. Não invisível, porque invisível significaria que ninguém se daria conta dessas presenças. E nós já percebemos que isso não seria uma verdade. Algumas pessoas se darão conta da nossa presença. Eu lá, desencarnadinha, não será 100% das pessoas que não darão conta de minha presença. Então, a gente já percebe que não é invisível. Até então, nós temos chamado de invisível. Mas já percebemos que não é invisível. Há uma relativa invisibilidade com relação a alguns. Mas eu posso, por exemplo, ter 2 irmãos, biológicos ou não, estamos falando de irmãos, na humanidade. Conviver muito com eles ou não conviver nada, fisicamente falando, e desencarnada, aquele com quem me relacionei muito, fisicamente falando, com quem acho até que fiz bons diálogos, trabalhos juntos e etc. E aquela pessoa nunca se dar conta da minha presença ali. E eu estar
continuamente ali trabalhando com ele, porque afinal, quem sabe, desenvolvemos juntos um projeto com o qual me afinizo, quero continuar, quero ver o andamento, quero participar do andamento, continuo fazendo toda essa presença ali, estou fazendo presentificação. E ele não se dá conta. E um outro com quem fisicamente não me relacionei, não fiz nenhum trabalho junto ali, na mesma mesinha de laboratório, etc. E essa pessoa passaram a me sentir ali, trabalhando com ele, inclusive desenvolver diálogos intensos. E aí nós vamos cada vez mais concluindo da não invisibilidade. E nós vamos, ao concluir essas questões, nós vamos também conseguindo alcançar melhor outras que são intimamente relacionadas. Por exemplo, a humanidade tem trabalhado a questão de cidades espirituais. Se nós olharmos do ponto de vista do kardecismo atual, falar em cidade espiritual, a gente vai ver que com essa expressão, quem sabe esteja desatualizado. Mas se nós fizermos um olhar mais fraterno, solidário e um olhar mais amplo, nós vamos ver que há uma razão. Não é desarrazoada essa expressão. É uma linguagem que foi possível à humanidade num momento onde ela já se dava ciência dessa questão de união de espíritos em torno de objetivos, de funcionalidade, de vontade, de autopercepção, que eles se unem em função de suas frequências. E naquele momento a linguagem possível era chamar isso de, por exemplo, colônia, no sentido, queria dizer, de grupos, mas quando se trabalhava grupo na nossa cultura, era ligada à colônia Albano Franco, colônia do Agreste Mineiro, produz isso, aquilo, mais aquilo outro. Aí ficou fácil transpor a palavra para espíritos desencarnados. Mas, na verdade, o que a humanidade naquele momento estava querendo dizer era da capacidade que os espíritos têm de se unirem através do processo da interação que todos trazem e através das afinidades fazerem mais do que interação, que é se somarem em causas e, portanto, em funções. Mas que para isso nós não temos que ir para lá nem acolá. Porque se aqui encarnado nós precisamos de endereço, porque afinal precisamos nos banhar, precisamos dejetar, precisamos guardar pertences. E o primeiro pertence que temos que guardar é o próprio conjunto biológico. O primeiro e o maior servidor do espírito aqui na Terra. Com isso a gente tem que ter endereço. Endereço para colocar o fogão. Para cozinhar, para manter o instrumento do espírito. E o espírito está aí. Até bem pouco tempo, nós tínhamos uma enorme dificuldade de enxergar
que não somos prisioneiros desse conjunto biológico. Até bem pouco tempo a gente enxergava como prisioneiro. Quando foi feita a obra da codificação, como prisioneiro. Em alguns pontos, alguns momentos da obra, ela diz da prisão do espírito ao corpo. Hoje, quem for contextualizar uma obra dessa, quem for trabalhar, vai dizer da vinculação do espírito ao corpo. Porque vínculo você não se prende. Não é uma gaiola. Você fez um vínculo. Numa linha funcional. Mas que esse espírito que aqui está vivendo, ele não está vivendo apenas aqui. Ele, como cidadão, que é esse conjuntão aí, está vivendo aqui nas lides da terra. Mas como espírito e perispírito, ele vive simultaneamente o espiritual. Nós não vivemos só a terra, o mundo material. E qualquer um que der uma pensadinha percebe o quanto a gente vive esses dois lados. E com muita fé em Deus, na orientação dos bons espíritos e à custa de nossos estudos, nós todos iremos percebendo a riqueza que é viver essa simultaneidade. Até bem pouco tempo, a nossa grande dificuldade era porque a própria ciência ainda tinha dificuldades em trabalhar conosco esse sentido das múltiplas realidades. Isso permitiu que a gente falasse em corpo físico, e era bem assim. Nem chamava de corpo físico. Chamava de instrumento, chamava de matéria. Era pior. Então era corpo físico e espírito. Espírito, matéria. Visível, invisível. E se houvesse tempo, a gente ficaria aqui colocando um monte dessas bilateralidades. E a gente ficou vendo na bilateralidade. E daí a gente começou a ver, lastimavelmente, e foi tendo dificuldade de contextualizar que aqui, na verdade, é um universo de muitas realidades que convive com um outro universo de muitas realidades e que é simultâneo. Estamos aqui encarnados, estamos vivendo o polissistema espiritual, porque é o que somos. Somos um espírito, nunca deixaremos o polissistema espiritual. Poderemos escolher em alguns períodos da nossa eternidade, porque é o que somos, eternidade, nos vincularmos a um conjunto material para fazer algumas linhas de experiências, fazendo superações que nos ajudarão a fazer transcendências, momentos em que marcaremos passos evolutivos que não conseguiríamos marcar tão bem estando desencarnados, nessas lides aqui, essas
essa linha de experiência, a forja do trabalho, inclusive da mecanicidade, avaliar melhor limites, nossas fronteiras, mas é o tempo todo vivendo o espiritual e o material. Esse espírito que está vivendo esse espiritual, através do seu perispírito, que consegue interagir diretamente no meio material, por uma aproximação maior de densidade e mesmo de cargas, no sentido de energia, quando esse conjunto celular não conseguir atender adequadamente o que ele se propõe a fazer, vai desencarnar. Quem desencarna é o espírito. O corpo fenece. Com a caminhada, provavelmente nós tiraremos do nosso vocabulário morte, mesmo para o corpo. Hoje, quem sabe, nós ainda digamos, espírito desencarna e o corpo morre. Mas eu tenho esperança que esse sentido de morte, mesmo para o corpo, tem seus dias contados. E quando nós alcançamos melhor o sentido da ciência, e ela está aí se tornando cada vez mais clara para nós, a tecnologia tem nos ajudado muito. Qualquer um de nós que chegar em casa hoje e quiser meia horinha antes de dormir, clicar lá no nosso computador, em qualquer área da ciência, com certeza a gente vai ter uma informação extremamente positiva para o nosso autoconhecimento, nos conhecer melhor no mundo que vivemos. E essa ferramenta tecnológica vai nos ajudar a ver uma coisa. Para considerarmos que o corpo morreu, será que suas partes continuariam vivas como continuam? Os átomos que compõem esse corpo morrerão? Nenhum morrerá. Nenhumzinho. Nós compomos com a Terra a sua massa. O que há trabalhos mostrando, e inclusive trabalhos bem atualizados, é que nós podemos morrer em grande quantidade, não chamar de morrer para ficar bem claro assim, em grande quantidade, avalanche, seja lá o que for. A massa não altera, porque os átomos permanecerão todos aí. O que compõe nossa massa são os átomos que nos compõem. Nós estamos falando agora do corpo físico. Então, na verdade, o que ocorre é uma desagregação. O espírito, através do perispírito, se vinculou a um embriãozinho no momento da concepção e passa a gerenciar o processo da reprodução celular ali, que é chamado de embriogênese. Passa a gerenciar essa embriogênese, preparando um corpo que é seu instrumento para executar um projeto reencarnatório que esse espírito fez. Tanto que nós herdamos patrimônios genéticos extremamente assemelhados. Então, é bom a gente pegar a gente mesmo como exemplo, até para não correr risco de errar. Você tem lá 5 irmãos
o patrimônio genético extremamente assemelhado. Não houve desfazimento de casamento para cada um ser repartido para um lado e educações muito diferentes, educação muito assemelhada, oferta de recursos muito assemelhada, e ver se tem algum igual. Nem em energia para lidar com a vida, nem na maneira de olhar para a vida, de olhar para o trabalho, na maneira de fazer assistência social, de fazer gerenciamento de recursos, Ainda bem, né? fazer organização de seus meios lá onde mora, trabalha, vive. Porque é um espírito fazendo todos os dias a sua produção para fazer o seu projeto reencarnatório acontecer. Sempre vivendo num universo, as múltiplas realidades. Então, se consideramos isso aqui, nós devemos considerar que isso aqui é um universo de múltiplas realidades, isso aqui também, e que está aí acontecendo livremente, convivendo com o polissistema material, que é toda essa ordem física, e que lá onde essa ordem começa a se estabelecer, ela é invisível e ela só se torna visível por agregação. Só por agregação. Você tem um átomo de cálcio, você não enxerga. Um átomo de cálcio. 2 átomos de cálcio também não enxerga. Quando eles se somarem, e no somatório você tiver já um conjunto desses átomos ligadinhos aqui, dependendo a partir de que peso esse conjunto de átomos já conseguido compor, aí você enxerga na palma do sua mão ali um cristal de cálcio, um cristal de sódio, um cristal de manganês. Não vamos conseguir enxergar um cristal de urânio porque ele vai detonar conosco. Somente por ele ter um núcleo instável. Não é também por mais nada, não. Na hora que ele buscar pelo seu equilíbrio e tentar um recurso para se equilibrar e que ele fizer uma fusão nuclear, a descarga que ele emite, eu não tenho condições de sobreviver. Você vê, assim, as múltiplas realidades que estão acontecendo, mesmo no mundo que nós chamamos da matéria, mesmo no que nós chamamos visível. O visível parte do invisível. Naquele livro, Irmão Jacó, você conhece, né? Então ele narra... Eu não li. O desencarne dele, o que ele vai passando do outro lado, são os dois lados no mesmo lugar. Quando No mesmo lugar. Lado, ele continua querendo andar. Lá não se anda. Lá não se pega, ele continua querendo pegar. Então, a filha dele, que tinha desencarnado, ajuda na hora do desencarne. Aí diz para ele: pai, você aqui não precisa mais andar. Aí não consegue, ele cai. Porque o tempo todo a cabeça dele, de velho, cristalizou aquela ideia material, que é muito difícil entender isso aqui. Porque a cabeça material não deixa pensar diferente. Assim, mas a gente precisa saber que isso é uma obra psicografada por médiuns encarnados
que estão formatados nessa visão do visível e invisível, de espírito, matéria e tal. Porque é da física clássica. Quando nós médiums encarnados, porque os espíritos são médiums. Médium é espírito, né? Não é o corpo. O corpo físico media relações para atender o espírito. Mas quem é médium é o espírito, independente da religião. É médium no sentido de ser um mediador de si para si mesmo, consigo para os demais, para o cosmos. Então, todos são médiums. Quando nós médiums encarnados formos alcançando pelo menos os preâmbulos, com um pouquinho já de fundação da física quântica, que é o nosso momento, esse momento precisa chegar mais rápido aos que se dizem escrevendo obras espíritas. Pode saber que os romances psicografados não nos mostrarão mais essa alegoria no sentido de espírito tendo dificuldade, querendo caminhar, querendo isso, querendo aquilo. Porque vai nos mostrar o espírito que ao desencarnar, e ele sai da matéria, ele passa a viver sem estar vinculado a um conjunto material, porque o que nós chamamos de polissistema espiritual é nada mais do que isso, né? A Nájila desencarnou. Para onde ela foi? Ela foi para fora, literalmente, desse conjunto, e ela está aqui. Ela está aqui. Isso não significa que ela está aqui porque ela está grudada à matéria, à terra, isso é aquilo. Não, ela está aqui porque ela faz parte do conjunto terra ainda. As frequências que ela produz, a administração que ela é capaz de fazer de suas memórias, o autocontrole, o equilíbrio que ela como espírito é capaz de fazer no acesso de suas memórias, é melhor na comunhão com os senhores todos e com os espíritos desencarnados que trabalham também as ordens aqui da Terra. Quando a gente fala ordem, nós estamos falando de ordem física, ordem elétrica, ordem biodinâmica, ordem emocional, ordem perispiritual, porque nós estamos em rede. Os espíritas sempre colocaram que nossos familiares vêm nos receber e nos ajudar na hora de desencarnar. Mas são familiares. É a mãe da última encarnação que Nájila teve, com a irmãzinha dela que já foi também, com o irmão que foi quando tinha 5 anos e ela 8. E é essa gente, obrigatoriamente, que virá para me atender. Nós temos agora já a condição de alcançar o sentido de família, sem essa coisa agarradinha de sangue. Quando nós nos vermos efetivamente como espíritos, eu sou um espírito, e aqui estou, na bênção de Deus ter me permitido que eu constituísse, com a ajuda de todos, um corpo físico para fazer um conjunto de aprendizados e superações que preciso. Mas eu sou um espírito, aí nós não atrelaremos que quem está na comunhão conosco, seja durante nossa vidinha aqui, seja na hora de desencarnar, seja esperando aí para nos receber quando desencarnar, que é aquele com quem eu estive nos laços de sangue. Porque a gente vai também se desatarracar dos laços de sangue. Nós veremos que são pessoas maravilhosas, relações maravilhosas, que nos ajudaram muito, que nos ajudam muito, mas que necessariamente não são eles que estarão aptos a vir nos ajudar a desencarnar. Só um minutinho.
Até mesmo porque nós poderemos ver espíritos que nunca estiveram conosco reencarnados com a forma holográfica de espíritos que estiveram conosco. E os espíritos têm habilidade em fazer isso. Irmão Leocádio Zé Correia quer me dar uma chamada para valer mesmo. E ele entende que, por exemplo, se ele falar uma coisa em sonho comigo, vai me chacoalhar menos do que se minha mãe falar. Até por uma questão de hierarquia mesmo. Uma pessoa que nasceu há 65 anos atrás, num momento que a hierarquia em família era forte, e que ela foi uma educadora de primeiríssima, reconhecida por mim como uma educadora maravilhosa. Dependendo do que ele quiser me colocar mesmo, me alinhar, ele vai compor a forma holográfica da minha mãe. E vai falar. Seja em sonho, seja falar mesmo. E muito provavelmente, se depois eu tiver a oportunidade de estar com ela, dizer, ah, mãe, a senhora foi lá, falou isso para mim? Não, que me lembre, não. Falei isso com você, não. Isso era coisa que para mim você tinha que saber. E do jeito que ela era brava, ainda vai dizer isso. Para mim, isso é coisa que você já tinha que saber. Não ia me ocupar mais falar isso com você, Nájila. Mas eu via a imagem dela. Nos desencarnos, a mesma coisa. Estaremos ali seguros, vendo pessoas, nossa, que bom, minha mãe está aqui, minha avó, não sei quem. Nem sempre. Até mesmo porque, vamos ao porquê, né? Acesso de memórias, vamos, né? Será que, num momento tão delicado, os espíritos com quem estivemos, não haveria a possibilidade de acessarmos alguma memória, que o acesso a essa memória não é produtivo para aquela circunstância e que a possibilidade é muito grande de haver, eles não virão. Porque será um auxílio truncado. E os espíritos têm consciência disso. O truncamento no sentido de uma orientação ou de um auxílio. E virão outros espíritos. E usarão formas holográficas daqueles que nós não só conhecemos, como amamos, respeitamos, sentimos segurança e etc. E vamos desencarnar, e graças a Deus, continuaremos aqui. Necessariamente, por continuar aqui, veremos o que está acontecendo, por exemplo, na nossa família. Vamos para a família, porque é uma coisa que mexe conosco, né? Mas pode ser a família brasileira, por exemplo. Necessariamente, por exemplo, veremos os acontecimentos dos últimos momentos no sentido de política de partido. Necessariamente não. Vai depender de nossas habilidades para nos equilibrar, fazer a melhor produtividade nessa nova caminhada que estamos fazendo, é como iremos acessando. O desencarnado, ele não tem o mesmo tempo que nós temos encarnado. Um ano para nós, para ele, o tempo não é esse tempo.
não é esse tempo, mas por outro lado eles têm percepção e se organizam também no nosso tempo. Por exemplo, vamos dar exemplo do irmão Mauri, através de quem o irmão Locado se manifesta. Certo? O irmão Mauri vai ao aniversário do Flávio. Flávio convidou, fez um jantarzinho vegetariano, com suquinho natural, e convidou. E ele vai. O irmão Locádio vai, por estar desencarnado, invadir aquele espaço e querer se manifestar para dar recado, para atender, para isso e para aquilo? Não. Não. E, inclusive, os espíritos desencarnados ficam muito bravos conosco, médiuns encarnados, que usamos o nome deles para fazer essas fraudes. Que é fraude. A Nájila, que está lá no... Agora vamos considerar que não é irmão Mauri que foi. A Nájila é convidada para o aniversário da Viviane. O Flávio já nem me convidou, porque já sabe que... Ó, Viviane, tá bom, você quer convidar, você convida, mas por mim não convidaria. Mas tá bom. A Viviane tema e convida. Aí chego lá, no meio do aniversário, peço para abrir um quarto, entro, um dormitório da família, entro e começo a chamar. Chama fulano, que o espírito está manifestando, quer mandar um recado. Pensamento materialista. Segundo eles, isso é a fraude mais brutal. Por quê? Grosseira, porque além dela ser fraude, ela ainda põe uma máscara ruim, no sentido dos espíritos desencarnados, e cria momentos constrangedores. E que eles estão sim desencarnados, estão sim aqui, estão fazendo parte, não se vinculam no sentido de suas agendas, no sentido deles se organizarem, crescerem, trabalharem dentro do nosso tempo, mas respeitam o nosso tempo, respeitam nossas agendas. Eles têm respeito, têm educação, têm autoconhecimento e têm o que é melhor, disciplina e razoabilidade. Há uma razão para me manifestar aqui agora, num momento que não é o mais apropriado. Tem que ser uma razão que seja, por exemplo, a defesa da vida. E também eles não manifestarão ostensivamente. Não, eles usarão da pessoa mais sensível no grupo para fazer, através do processo intuitivo da pessoa, a sua linha de ação. Suponhamos que no aniversário lá, o mais intuitivo do grupo, a pessoa mais intuitiva do grupo, seja a Kátia. Ela começará uma coisa dentro dela. Vai embora, vou embora, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Quando ela botar o pé no portal para ir embora, o celular toca. Kátia, nós estamos precisando muito falar com você. A gente está precisando que você acione alguém para vir aqui, porque fulano está nessa situação ou está naquela. Eles trabalham conosco nessas situações, os desencarnados todos. Não é só os espíritos mais, vamos dizer assim, com um mediúnico já mais desenvolvido e já uma preparação maior para trabalhar conosco. Não, os espíritos desencarnados. E segundo eles, aqueles que desencarnaram, que ainda não estão em condições de fazer essa autoadministração, não gozam de uma liberdade plena para, por exemplo, se manifestarem. Estão sob a orientação, quase uma tutela
de equipes espirituais que envolvem espíritos encarnados e desencarnados como orientadores desses espíritos, até que eles vão se alcançando, se alcançando, se alcançando, e aí sim eles alcançam a condição de poderem se manifestar. Seja de forma mais ostensiva, que é o sentido da vidência, ou da clareaudiência, que é a pessoa ouvir, seja no sentido de agir através do nosso intuitivo. Mas que eles estão aqui conosco. Eu falo isso porque as orações, de modo geral, são muito materialistas. Elas se referem que me cobre com o seu manto. Olha, esse manto é material. Me cobre com o seu manto sagrado, não sei o quê. Visão de época. O negócio é como se a matéria é que vai me cobrir, me proteger. É incrível isso, né? Me proteja com sua luz. Como se fosse possível o irmão Leocádio Zé Correia, ou a irmã Joana de Ângeles, transferir a luz para nós. Mas, por favor, me ajude a construir iluminação para eu caminhar melhor, para eu agir melhor, para eu alcançar melhor o sentido do bem. Mas eu sou muito otimista, eu acho que o momento é um momento muito bom. Muito bom. Primeiro pela densidade demográfica. Mas eu estou falando isso porque eu trabalho a imagem. Eu estou lhe vendo, não estou lhe vendo com essa forma que está aparecendo, estou lhe vendo com uma percepção de um sentimento que está aí. Se eu for fazer o seu desenho, eu vou fazer esse. Não vai fazer minha cara, vai fazer outra. Exatamente isso. O outro não, ele vai fazer a forma, vai ficar preso à forma. O olhinho dele é assim, aquele negócio todo. Então ele tem uma cabeça muito material, pô, ele não sente. E por isso nós temos dificuldade para entender o abstrato, o desenho abstrato, a pintura abstrata. Chegamos a ponto de nem gostar dela. Eu tenho uma dúvida. Pois não. No momento do desencarne, pode existir algum obsessor que vem, né, assim, como se fosse tua mãe, eu não sei como tu falaste. Não. Holográfico, não. Não, não. Porque assim como espírito é uma energia, forma holográfica também é uma energia, e o mais importante sabermos, nós estamos sob a égide de uma coordenação superior que nós chamamos Deus, que é Pai, que é sabedoria, que é justo e que é bom. Efetivamente bom. E bom é quem é bom para todos. Independente do que a pessoa é, ela está sob a proteção de Deus. Ela pode não escolher seguir os melhores caminhos, ela pode não escolher fazer as melhores ações, mas ela continua sob essa proteção. Nós espíritas, nós somos monoteístas. Monoteístas. No verdadeiro sentido da palavra. Nós não estamos, ora nas mãos de Deus, quando somos bonzinhos, e ora na mão de forças ruins, quando, entre aspas, somos mauzinhos. Nós estamos o tempo todo sob a égide de uma proteção de Deus. Orientados por bons espíritos. Agora vamos responder a sua pergunta. Compartilhando campos. O campo vibratório que eu emitir, eu compartilho com campos que poderão me ajudar a concretizar aquilo ou tirarão a possibilidade de concretizar aquilo. Eu compartilhei meu campo de violência com o espírito Evair. E o Evair não tem espírito de violência.
Ele vai diminuir a força desse campo vibratório que eu estou compartilhando. Porque ele não somou. Nós vivemos, graças a Deus, num cosmos que é inteiro energia. E energia flui através do compartilhamento de campos, da somação de ondas. Somar não significa sempre 1 mais 1. Somar pode ser 1 mais 1, que compartilha com menos 1. É um processo de soma. Quem estudou um pouquinho de aritmética, não precisou nem chegar em cálculo para estudar isso. Eu tenho mais 2 e compartilho com menos 2. Os bancos nos ensinam muito isso, né? Hã? Você tinha R$2 no banco e chegou um cheque de R$4. Quando os 2 cheques se somaram, você ficou com menos R$2 lá e paga IOF. As coisas estabelecidas na Terra, gente, a gente pode até achar que elas não são espiritualizadoras. Se nós olharmos com o olhar da reespiritualização, todas elas são espiritualizadoras. Eu tinha meus R$2, eu coloquei um cheque, eu somei um cheque de R$4, eu fiquei com um saldo negativo e eu pago IOF na nossa vida também. Eu tenho R$2 de crédito no sentido gosto pelo trabalho. Mas aí eu resolvi. Não, eu sou filha de Deus. Eu não vou ficar nessa trabalhação sem fim. Porque eu trabalho muito, porque eu faço muito. Porque a Simone é minha irmã, e ela faz menos, e não sei o quê, e não sei o quê. E ela não faz nada, e eu faço muito. Aí eu começo a querer partilhar meu campo com ela. No mínimo, o preço vai ser eu ter que conviver com uma desordem que eu não estou qualificada mais para aquela desordem. Ela está. O IOF não vai para ela. Ela está acostumada a viver no jeito dela, com a personalidade dela, com a bagunçazinha dela. Quarto desarrumado, porque trabalha pouco, não arruma o quarto. A primeira coisa que faz é não arrumar o quarto, é não limpar o sapato lá na rua e traz sujo, é não guardar as mochilas, é não pôr as coisas no lugar, é não levar um copo d'água para ter uma água ao acesso para beber. E ela vai se administrando. O nível de exigência no sentido do viver natural dela é aquele. Para ela, aquilo ainda não é prejuízo. É a caminhada dela, no tempo dela, fazendo o possível dela. Para mim, aquilo já é prejuízo. Mas você já está olhando isso? Hã? Você deixa passar? Você está vendo isso? Não, a gente vai falando, mas a gente não... Nós estamos falando é de não compartilhar. Não compartilhar. Não compartilhar. Você tem um irmão alcoolista. Vamos por um exemplo bom aqui na Terra. Você tem um irmão alcoolista. Aí você resolve que você vai de golinho em golinho começar a beber com ele? O primeiro recurso, a primeira pedagogia e a maior delas vai ser você nunca compartilhar com ele. Deixa ele na bagunça dele, você vive. E você vai todos os dias dentro do que é possível a ele, porque você tem que saber não afastá-lo de você. Você tem que ter uma pedagogia, tem que ter jeito, tem que ter pedagogia. Não vai ser com muito barulho, muito alarido e muita truculência e espalhando para tudo que é amigo e dizendo que você está incomodada com todo mundo e espalhar isso para todo mundo. Você vai resolver, tem que desenvolver uma pedagogia. Compartilhar o campo vai ser das piores atitudes. Porque dali você vai perder força. E aí voltando aqui para o assunto.
Nesse momento que você está tomando essas atitudes todas aqui encarnadinha, espíritos, graças a Deus, maravilhosos, desencarnados, missionariamente, estão trabalhando conosco. O espírita de hoje não vê espíritos missionários, graças a Deus, trabalhando conosco, só aqueles que já construíram um portalzão de luz, o iluminado. Não. Nós aprendemos no compartilhamento de experiências com absolutamente todos. Todos. Aquele que nós chamamos de obsessor, que foi um nome cruel que a gente criou, num determinado momento da história, num determinado momento. E quando se criou, quem criou essas denominações não nos pediu para cristalizá-las. Foi o contrário. Todos eles deixaram obras dizendo que toda obra produzida aqui na Terra por nós, ela está sujeita a tempo e espaço e inteligência. Aí você já vê que elas são mutáveis. Que elas têm que ser contextualizadas. Tempo, espaço e inteligência. Nesse espaço que eu estou vivendo, na inteligência que eu já consegui estruturar, nesse tempo eu faço uma determinada obra. Inclusive, a inteligência que eu consegui estruturar, convivendo com uma cultura onde o espírito, segundo os espíritos orientadores, nós expressamos 50% do que somos em espírito, 50% do que somos como cultura. Só aí você já vê que ali já não é você de forma integral. E você já vê que você tem que ter o cuidado de atualizar. Mesmo os trabalhos psicografados, eles dizem que 50% eles conseguem passar o que eles alcançaram. E os outros 50% de todo trabalho psicografado é o médium e sua cultura. E aí que a gente vê que muita coisa que a gente lê, algumas delas dá mais de 50% do médium e da cultura. E a gente tem que ir sabendo fazer esse filtro. Aí voltando aqui, quando nós estamos cuidadosamente fazendo a caminhada, dentro do que eles nos pedem, para buscar o autoconhecimento, nós irmos buscando nos conhecer, reconhecendo a cultura em que vivemos, e sabendo ir fazendo esse filtro, nós vamos entendendo o valor de cada um que está ali conosco. Chego ao mundo tendo como irmão mais velho esse senhor. E eu vou descobrindo ao longo do tempo que ele é meu irmão mais velho, que na cultura irmão mais velho faz sempre uma força de liderança. Mas eu descubro que, por exemplo, nos muitos perfis da personalidade dele, um deles eu já alcancei muito melhor do que ele. E ele não vai poder ser meu líder. No sentido de fazer aquilo. Ele vai ser meu líder, no sentido de isso eu não devo acompanhar fulano. Pega aí qualquer coisa que o senhor queira exemplificar. Qualquer um traço aí de personalidade. Não ocorre nenhum agora, mas... Vamos pegar organização, que é uma coisa que não fere ninguém. Organização. Eu vou descobrindo que ele é uma pessoa, que ele até é trabalhador, que ele é estudioso,
que ele é bom caráter, veja, não peguei os que ferem a gente, né? Mesmo. Ele é bom caráter, ele é trabalhador, ele é estudioso, ele é bom, ele tem bondade, ele é uma pessoa que até é leve, traz uma leveza ali no grupo, mas que ele é desorganizado. E que eu já alcancei, aí vamos colocar lá, e que não sou essa leveza, nem sou tão estudiosa, nem sou tão comprometida com as coisas que ele já é comprometido no sentido do bem, mas eu já trago um sentido de organização melhor. E ele vai ser todos os dias uma liderança para me mostrar o quanto eu tenho que ser organizada. Porque se ele está me trazendo todas essas coisas boas, que eu ainda não trago, e ele está ali como meu irmão mais velho, me mostrando esses exemplos todos, e nisso ele é carente, eu tenho que respeitosamente, por amor, por caridade, por tudo, e sobretudo por gratidão, por tudo que ele é nos outros quesitos, ser um bom espelho para ele. Mas o bom espelho não é aquele que todo dia acha uma brecha para dar uma porretada e acha uma outra brecha para uma alfinetada. Aproveita o almoço de domingo que convidou amigos para alfinetar entre amigos. Não. Quem está comprometida, agradecida, etc., etc., vai desenvolvendo todos os dias uma maneira de, pelo menos, quando desencarnar, poder dizer, no momento de desencarnar, o que eu pude fazer para ele alcançar melhor esse sentido, eu procurei. É isso. Porque estaremos aí. Vamos desencarnar, continuaremos aí, juntos, em termos de essa pessoa que esteve encarnada comigo, juntinha comigo, segundo os espíritos orientadores hoje, nossa chance é quase zero. O que eles nos pedem é: aproveitem ao máximo as pessoas que estão na caminhada com os senhores. É Cristo nos dizendo: concilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Cristo é muito claro. Pouquíssimas palavras, né? E muito provavelmente tem traduções que põem concilia-te com teu inimigo. Mas no original, segundo quem conhece, quem teve acesso a documentos mais originais, sem as traduções meio coitadas, truncadas, não existiu a palavra inimigo. É no sentido de adversidade. Ele traz, com relação a mim, uma coisa que é adversa ao que eu já alcancei, que no exemplo aí foi a organização. Então, concilia-te com ele no sentido de ofereça o seu melhor, faça o seu melhor enquanto estás a caminho, ali. Porque daqui a um instante, pode ser que eu não tenha essa oportunidade. Porque ele não vai estar me esperando aí, porque ele desencarnou e porque fica na Terra, que ele está aí me esperando, porque ele já vai fazer parte de uma outra realidade. Eu não pus aqui as múltiplas realidades, né? Ele já vai estar se expressando em realidades que, quem sabe, eu não alcance. No sentido de perceber a ponto de enxergar que é ele. Nós estaremos trocando informações. Nós estaremos oferecendo o que há de melhor para o outro criar sustentabilidade para suas caminhadas. Mas isso não quer dizer que nós vamos enxergar aquela pessoa ali conosco. Vou repetir que você emite padrões, todos nós emitimos nesse cosmos de muitas realidades,
que fluem simultaneamente. Nós emitimos o tempo todo múltiplas informações com as quais nós nos comunicamos com nossos irmãos e cada um vai receber da sua maneira a informação. E aquilo vai ser comunicado a ele de acordo com o possível dele para acolher aquele padrão vibratório, codificar nele e decodificar para ele. E daí ele decodifica para o mundo, que já chama transcodificar, né? Ele recebe a informação, codifica aquilo nele, seja espírito desencarnado, encarnado, seja em que estágio estiver. Ele codifica aquilo nele, na sua consciência, decodifica para ele, é quando ele consegue enxergar a essência daquilo, o significado, a expressão, a funcionalidade daquilo na vida dele. E uma vez que ele cruza aquela informação, que já é uma comunicação, ele combina aquilo com todo o seu acervo, ele faz um novo conhecimento, aí com esse conhecimento ele é capaz de transcodificar para os outros. Enquanto estiver no nível só de informação, não. Na hora que ele combina com o acervo que ele traz, constrói, atualiza o conhecimento, faz o novo, aí ele é capaz de transcodificar. Não só para si, como para todos, para o mundo. Marlene, a gente percebe muito isso nas traduções e nas versões. Eu sou uma pessoa que gosta de ler muito sobre tudo. Aí o que eu faço? Aquele assunto, eu pego 5 autores. Os 5 autores, tem um ali que está mais próximo de uma coisa que vem para mim. Os outros, não é possível isso aqui. Mas se o senhor lesse só um, quem sabe o senhor não conseguiria enxergar com o mesmo olhar o quanto aquilo está próximo do senhor e para o senhor. Na medida que o senhor lê um, lê o outro, que o senhor acessou não só o currículo escrito da obra, como o currículo oculto dos autores, segundo os espíritos, também uma obra é por aqui. Quando nós lemos uma obra, nós lemos integralmente a obra, mas nós acessamos o currículo escrito e através do escrito nós acessamos o currículo oculto do autor. Somos capazes de nos comunicar com ele através do currículo oculto que acessamos. E o senhor vai alcançar, segundo os orientadores, através do que o senhor leu, o senhor acessa o que ele não escreveu. Você vai fazer uma obra, seja na área da ciência, seja ciências exatas, ciências sociais, que obra for, tem um currículo oculto. Que o autor não escreveu tudo que ele pensa, sente, age, a sua funcionalização no mundo. Mas na medida que estamos ali lendo a parte escrita, acessamos o oculto. E aí nós somos capazes de alguns conteúdos que se alguém lê depois, aí o senhor diz, olha, essa página que eu li me fez refletir sobre isso, sobre aquilo, e o senhor entrega lá para alguém ler, e a pessoa diz, que engraçado. Para mim, nada disso que eu li aqui linka com o que você está dizendo que linkou. Mas o senhor acessou o currículo oculto que a pessoa não. Por padrão vibratório. E que esse autor está aí. Ele está aí conosco. Gente, eu sei que essa fala de hoje é uma fala que fica desconfortável, quem sabe, para alguns, o sentido de saber que a gente não vai viajar para tão longe, que a gente tinha um sonho colorido de estar no céu ou no umbral, no céu ou no purgatório ou no inferno, no umbral dos espíritos, aqueles que nós achamos que não são bons. Mas é importante a gente saber que o umbral é uma condição de consciência, que estar no céu é uma condição de consciência.
que não há um lugar chamado céu, não há um lugar chamado inferno, não há umbral, que Deus não há colônia, que não somos colonizados, que não colonizamos ninguém. Se temos a doce ideia, para não dizer que é amarga, de colonizar aqueles que sabem menos do que nós, melhor a gente já ir tirando isso de ideia, porque vamos desencarnar e não vamos ter nada disso. Uma coisa muito interessante, um casal aqui, já de idade, aí a mulher dele falou para você, eu já fui em vários lugares, ele tem um encosto, ele tem encosto, deixa essa rapaz. Aí você falou para ele, eu não tenho encosto nenhum. Marca uma hora comigo, e nós vamos conversar, e ver qual é o encosto que ele não tem. Mas eles não voltaram, viu? Queria o endosso para o encosto. Que nós não sejamos pessoas que estejamos esperando endosso para os encostos. Seria, tá ótimo. Seria contrário a uma visão de Deus, o encosto. Porque Deus cria o movimento. Deus é energia pura, cria energia, cria movimento. Como seria, como seria para um espírito conseguir estar colabado em mim, porque o encosto é isso, né? Olha aqui o que é o encosto. Como seria para um espírito conseguir conviver colabado com as várias nágilas que ao longo do dia se expressam? Esse espírito seria alguém sem identidade? São reflexões que nós espíritos de hoje devemos fazer. Ele é sem identidade? Porque se ele tiver identidade, vai ter um momento que ele está em interação com a nájila e em sintonia, em interação e sintonia. Por exemplo, ele é um espírito voltado para a raiva. Inadvertidamente, a nájila deixou ser tomada por uma crise de raiva. E está ali. Aí houve o elo, está ali. Mas daí passou a crise. Toda crise passa, graças a Deus. E entrou em ação uma nájila que trabalha, que age, que é. E aí? Ele vai... Ele desencosta. Ele desencosta? Ele adapta tão imediatamente, mas e aí a natureza das saltos, que ele já fez essa coisa rápida? Quando nós vamos observando isso, até pelas nossas convivências, nós vamos percebendo que são conceitos que devem ser atualizados. E às vezes é o seguinte, Com muita fé em Deus. falar essas coisas com qualquer um, ele até bate em você. Mas também a gente não fala com qualquer um. Dependendo, a gente vai avaliando e ora e fala com a pessoa em pensamento. Nós não precisamos falar só com palavras verbalizadas. Cinema Rock, tem um rapaz lá que vende água de coco, eu sempre passo lá e tomo água de coco. Mas nunca aconteceu com ele, ficava só olhando. E ele é uma pessoa que fala assim raivosamente. É verdade. Aí um dia, aquele dia que você está calmo, né? Você faz uma coisa e você consegue perceber alguma coisa. Aí aquele monte de mendigo na porta da cinema, eu olhei assim e falei para ele, será que o inferno é pior do que aquilo ali? Aí ele olhou para ele, é pior, pô. Aí eu falei, mas botei o dedo assim, mas como você acha que é pior? Porque eu já vi. Você ia fazer uma pergunta, que o Evaí já pediu ali a vez da mensagem. Pode falar. A minha pergunta é, faz alguma diferença para o espírito quando a pessoa desencarna? Vai ser cremado ou vai ser enterrado? Os espíritos orientadores nos pedem para permitir que a cremação seja após 72 horas de desencarnado. Porque nós, espíritos, passamos uma vida de essa reencarnação,
registrando-nos em cada célula, em cada átomo de nossa célula, os nossos eflúvios espirituais e perispirituais. Quando nós fazemos o processo de enterrar, há um tempo para evolução desses residuais perispiríticos. No processo de enterramento, o corpo vai se decompondo e essa evolução vai acontecendo naturalmente. No processo de cremação, especialmente numa cultura como a nossa, que a cremação é recente, nós ainda não nos constituímos como cultura no sentido dessa evolução ser mais rápida, porque a Índia milenarmente faz cremação. Constituiu uma cultura, e cultura é muito importante na nossa padronização aqui na Terra. Já constitui uma cultura, nós não. Então, eles ainda pedem que seja 72 horas. Que se formos deixar documentinho pedindo nossa família para nos cremar, que a gente já deixe uma reserva de dinheiro para eles pagarem o depósito do corpo lá na capela do crematório. Porque também não é justo. A Nádia escreve documento lindo dizendo que quer ser cremada, zera a conta do banco e deixa uma despesa sem uma estrutura para a pessoa cumprir o que ela pediu. Né? Nós temos que ser justos nisso também. Se pedir para cremar, já deixa escrito que é 72 horas depois, que não precisa ficar velando 72 horas, um documento bem feito. Não precisa ficar velando, faça lá um velóriozinho, o tempo que vocês acharem necessário, paga para guardar lá 72 horas, volta depois um ou dois da família, assina para entrar o caixão lá, assiste entrar para o forno de cremação e faça ali o momento final. Obrigada. Vou ler um trecho curto. O nada, a vida futura. Está no livro dos Espíritos e faz parte do capítulo Penas e Gozos Futuros. Por que o homem tem instintivamente horror ao nada? A pergunta. E agora a resposta. Porque o nada não existe. O número da pergunta é a 958. 959. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos. Antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e continua conhecendo. A alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no polissistema espiritual. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro de além-túmulo, o que é muito natural. Qualquer que seja a importância dada à vida presente, ele não pode deixar de considerar o quanto é curta e, sobretudo, precária esta vida aqui na Terra, pois pode ser interrompida a cada instante e jamais ele se acha seguro do dia de amanhã. Em que se tornará depois do instante fatal? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará no mesmo. Como não nos preocuparmos com a que teremos ao deixar este mundo, desde que será para sempre? A ideia do nada tem algo que repugna a razão. O homem, mais despreocupado nesta vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que será feito dele e involuntariamente fica na expectativa. Portanto, crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens e Deus não o pôs ali em vão. É porque tem razões. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências disso para nós seriam as mesmas do nada. Porém, não é isto o que acontece. Não é o nada.
continuaremos com a nossa individualidade, com a nossa identidade, seguiremos em frente, mas, a priori, estaremos sempre logo após desencarnar, muito próximos de onde estamos, porque é ali que está a continuidade de nossos padrões vibratórios.